Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou aqui com o amigo Ulisses Anselmo. Tudo bem, Ulisses? Bem, Alex, prazer estar com você aí, viu? Hoje a gente vai falar sobre odontologia e as mídias sociais. Sou professor da área de odontologia legal, tenho mestrado na área de odonto legal, faço perícias, né, na área civil, principalmente. Trabalhei no conselho como presidente da comissão de ética durante alguns anos, né, e me deparei por diversas vezes com algumas situações ligadas a essa questão da exposição do profissional nas mídias sociais. A gente sabe que hoje está todo mundo exposto às mídias, né? A gente mede o potencial de muita gente pelo número de seguidores, não é mais o currículo, é mais pelo que você tem de gente seguindo você. Observem o fenômeno que ocorreu aí com a Juliette do BBB, né? Entrou com 3 mil seguidores, saiu com 27 milhões. Então, na realidade, ela tem um grande prêmio muito maior do que o 1,5 milhão que ela ganhou do programa, né? Ela vai poder ganhar muito mais com esse número de seguidores. Já se fala aí que se ela souber trabalhar bem com o que ela conquistou, ela vai explodir aí em pouco tempo. Tem que aproveitar o momento. Então, a odontologia está nessa vibe aí, está dentro dessa questão toda das mídias sociais, porque o profissional precisa se exibir, ele precisa mostrar seu trabalho. O Conselho mudou esse contexto do antes e depois, né, que era peculiar no Código de Ética há muito tempo, e era algo bastante conturbado, porque a gente vivia punindo os profissionais, ou pelo menos chamando a atenção daqueles profissionais que publicavam o antes e o depois. E aí o Conselho trouxe essa resolução, visa, na realidade, mostrar, transformar a execução, né, ou seja, o diagnóstico, o que era antes é diagnóstico agora, e depois é o trabalho final, a execução do processo. O antes e depois ainda continua como infração ética no Código. Ela é muito controversa porque ela bate de frente com a lei que regulamenta a profissão da gente, a 5.081. Que é a questão toda da exposição da imagem. Então, na realidade, o que o Conselho trouxe foi uma preservação da imagem do profissional e do paciente. Então, a resolução trata da selfie, do autorretrato. Ou seja, o autorretrato refletindo o procedimento a ser realizado e, posteriormente, o que foi realizado. Então, o durante é infração ética ainda. Está dentro da resolução como infração. Você não pode divulgar o que você está fazendo, só o que você vai fazer e o que já concluiu. O entremeio, né, o durante, não pode ser publicado, porque é considerado como infração. E você não pode falar sobre o antes e depois. É o diagnóstico e a execução. Então, qual a frequência que as pessoas publicam nas redes sociais? É um ponto bem interessante isso. Existe um trabalho que mostra isso, né? Realidade que a gente tem, em qual rede você publica. Tem muita gente que tem muita preferência por Instagram, outros por Facebook, outros por qualquer outra rede. Hoje ela solta muito no TikTok, são vídeos curtos, mas tem muita gente lá dentro. Então você tem uma divulgação enorme em várias redes. Então, o YouTube hoje tornou-se uma rede muito importante. Ela estava lá atrás. Hoje, o YouTube está fortíssimo. Eu considero o Facebook uma ferramenta muito potente ainda e a mais usada. Ainda é a mais usada. Em 2019, a gente viu isso aí circulando durante muito tempo. O que é que acontece em 1 minuto nas redes sociais? Em 1 minuto, a gente tem 1 milhão de acessos ao Facebook. Em 2019, em 2020, com certeza isso mudou porque foi um ano que não existiu. A gente ficou muito tempo em casa. Então, em 2020, muita coisa mudou. E eu tenho certeza que muita gente se redescobriu dentro das redes sociais, pessoas que nunca tinham frequentado com certa regularidade, passou a frequentar muito mais, passou a usar muito mais o Twitter, que é uma rede que tem hoje muito mais adeptos, não é a principal, mas tem muita gente usando. Você vê aí o Instagram, né, com 347 mil rolagens, eu creio que esse número já está muito maior. O próprio Tinder tinha 1,4 milhões, já deve ter muito mais, e agora muito mais na pandemia. Muita coisa se revolucionou na pandemia. Então a gente teve aí muitas coisas novas que mudaram com essa questão de você ficar em casa. Muita gente cresceu, muita coisa cresceu e não voltará a ser o que era antes. Então aí a gente tem um leque enorme
Você vê que até o Pinterest, que era algo que pouca gente usava, que é um site voltado para imagens, para busca de paletas de imagens que você pode estar usando aí em diversas situações, além do YouTube, além do as plataformas que a gente está conversando agora, além dessa que a gente tem diversas outras plataformas que apareceram, que foram muito utilizadas. Você tem aí um leque de opções enorme. E aí a gente viu que muita gente se reinventou. Pessoas que nunca frequentaram as redes sociais passaram a frequentar. E observe que os idosos, que eram pessoas que totalmente à parte. Então, na verdade, o que eu sempre digo é que com ética e bom senso, as redes sociais são um bom meio de comunicação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se você souber usar bom senso, uma ética, você vai ter uma rede social a seu favor. Mas saiba que você pode usá-la desfavoravelmente para você. É interessante sempre que você saiba usá-la. Então, vejam que as plataformas mais ativas nas mídias sociais são o YouTube e o Facebook estão na frente. Por quê? Porque você troca muitos vídeos, imagens, né? E o WhatsApp, com a sua evolução, cresceu muito e agora está entrando com a questão da monetização, de você poder mexer com dinheiro. Isso vai dar um up enorme. O Instagram, o Messenger do Facebook também é uma ferramenta potente que também faz ligação, troca de mensagem. Vejam que essas são as principais. Messenger, que já é do Facebook, ao YouTube, né? Você tem Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, que são as mídias mais pesadas em termos de troca de mensagem. Você vê que a dominação dessas mídias, né? O Facebook domina o panorama das mídias. Ele tem um percentual, um alcance maior. Vejam que o Telegram está crescendo muito, com força. Ele estava lá embaixo. Muita gente não tem noção ainda do que o Telegram pode oferecer, porque ele não tem limitação de seguidores, de gente lá dentro da plataforma. Isso é uma pesquisa que eu vi recentemente. Bom, o WhatsApp na odontologia, a gente vê aí ó, que os dentistas fazem muito uso do WhatsApp no seu dia. Sabendo também que o WhatsApp é uma ferramenta de prova. Tudo que a gente coloca aqui, a gente sabe que isso pode servir favoravelmente para você e também ser contrário a você. Vejam que o índice aqui de pessoas que deixam de usar o WhatsApp teve uma redução enorme. Pessoas que usam o WhatsApp têm um ganho muito maior em relação aos seus pacientes, porque teve uma diminuição de 30% para 10% em relação às faltas dos pacientes. Quem não tem telefone para falar, hoje você não tem, digamos assim, uma rede próxima, tem um WhatsApp que você fala normalmente. E as conversas são criptografadas. Bom, e aí o Conselho baixou em 2019, né, no Congresso de São Paulo, a Resolução 96, que autoriza a divulgação de autorretratos, né, as selfies, e de imagens relativas ao diagnóstico e resultado final dos tratamentos. Então, a gente não está falando aqui do antes e do depois, a gente está falando do diagnóstico e do resultado final. É aquilo que você pode estar divulgando, o que você vai fazer e o que você já terminou. Não é o durante. O que é que a resolução fala? Ela autoriza a divulgação de autorretratos, de selfies, de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos e dá outras providências. Veja bem, fica autorizada a divulgação de autorretratos de cirurgiões dentistas, acompanhados de pacientes ou não, desde que com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal. Então, veja a importância que tem isso. Autorizada a divulgação de um autorretrato, seja uma selfie do dentista acompanhado do paciente ou não. Eu posso fazer uma selfie de um tratamento realizado, desde que eu tenha um termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, meu paciente pode não estar presente, mas o que eu fiz nele vai estar lá. Então, eu posso não fazer uma selfie com ele, mas o tratamento que eu fiz, eu posso divulgar desde que eu tenha a autorização do paciente. Então, a selfie está falando não apenas do autorretrato meu com ele, mas do que eu fiz nele desde que ele me autorize por escrito. É assim que está na resolução. Ficam proibidas as imagens que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais,
materiais e tecidos biológicos. Aí um ponto importante, eu não posso divulgar o meu equipamento, eu não posso tirar uma foto do material que eu estou usando. O implante, a prótese que você vai instalar, não pode ser divulgada. Por exemplo, o tecido adiposo que você tirou da bola gordurosa de chá não pode ser divulgado, colocado no tubo. O terceiro molar que você acabou de extrair não pode ser fotografado e divulgado. Isso é material biológico, foge ao que diz a resolução. Por exemplo, eu tenho aqui um caso, isso aqui é público. Ele coloca lá que o André Sanches, presidente do Corinthians, foram feitas 26 peças cerâmicas. Ou seja, ele reabilitou totalmente. Aí ele colocou lente de contato, né? Facetas e próteses, coroas, na boca do André toda. E mudou a forma definitiva do cara. Será que o André tem conhecimento que isso seria divulgado? É interessante para o André saber que o que ele fez está tudo na mídia? Será que há um termo de autorização do André? Eu creio que sim, sem dúvida nenhuma. A bola gordurosa de bichar sendo removida. Então, a bichectomia, né, isso aí é público, tá? Está na rede, está na mídia, por isso que eu estou colocando aqui. Então, você vê que esse material biológico não é interessante que seja divulgado. Vai acrescentar o quê para o cirurgião dentista que está assistindo? Enxerto conjuntivo também? Enxertos. Qualquer material biológico que você for usar, não divulgue. Divulgue depois que foi feito um trabalho de tal maneira, foi colocado um enxerto tal, foi utilizado um implante tal, sem problema nenhum, você pode colocar isso. Mas você não deve divulgar, fotografar o que você fez durante o procedimento. Então, fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão dos tratamentos odontológicos, quando realizada por cirurgião dentista responsável pela execução do procedimento, desde que você tenha assinatura do paciente, autorização prévia dele através do termo de consentimento. Veja que continua proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo. Por isso que o antes e o depois é algo que deve se repensar, porque muita gente coloca uma fotografia de um antes aumentado, sensacionalizado, para buscar uma autopromoção e derrubar a concorrência. Então, o que você botar na mídia tem que ser verdadeiro e teu, de tua autoria. Não é interessante botar imagens que não sejam suas. As pessoas pegam o que não é seu e divulgam. E isso é mercantilização ou promessa de resultado. Isso pode gerar um processo na sua vida, até mesmo de direito de imagem. Está mexendo com o que é seu e não é da propriedade de quem publicou. É a propaganda enganosa que ele não fez e está divulgando. Isso. E fere o Código de Defesa do Consumidor também, né? Então, por exemplo, o Carlinhos divulgou lá que ele fez a harmonização facial. Ele divulga nas plataformas dele aí, tranquilamente. Às vezes ele divulga o dentista que fez o procedimento. Ele coloca lá o Instagram do indivíduo. É um cara que tem uma rede forte, o maior youtuber, o maior profissional, eu creio, que mexe com mídia no Brasil. Agora, veja aqui um procedimento que foi realizado num paciente e veja que forma interessante de você divulgar. Ele colocou lá no Instagram dele, profissional responsável, o nome dele, Dr. Henrique Ferreira Tavares, CRO dele. Aí ele coloca lá, primeira foto, diagnóstico inicial, segunda foto das lentes logo após a cimentação, em conformidade com a resolução número 191/9619, que autoriza a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e resultado final. Lembrando que o resultado é único e individual, né, a cada paciente. O que você tem de mais valioso é o sorriso. Então, ele coloca que não é só a transformação que vai manter aquilo que ele buscou, né, mas a elevação da autoestima e a confiança de sorrir com segurança. E aí ele fala que ele colocou 10 lentes de contato e fez uma gengivoplastia. E as lentes foram em porcelana
e clareamento inferior. Então, ele faz um relato que até não precisa a gente colocar tão detalhadamente isso. Mas Mas ele o que ele fez o quis certo, dizer né? aí é o certo, ele colocou a resolução, o nome dele, o WhatsApp dele, o CRO dele, o que foi feito e a foto do início e o depois. Ou seja, o diagnóstico inicial de como começou e o trabalho realizado no final. Aí é o procedimento correto. Em todas as hipóteses, serão consideradas infrações éticas de manifesta gravidade a divulgação de imagens, áudios ou vídeos de pacientes em desacordo com o que está nessa norma. A norma é esta aí. Então, se você divulgar algo que vai de encontro a ela estará em desacordo com o que você, com a relação àquilo que a resolução lida. Então, o antes e o depois que eu falei, coisas que não tem aqui nada a ver. Então, uma situação da qual foi encontrado um paciente totalmente destruído, será que o paciente tinha interesse que isso fosse divulgado? Uhum. Será que ele, vendo uma imagem dessa, ele não sabe que esta seria a sua boca na mídia? Será que é interessante para ele isso? E um depois que nada tem a ver com o que está colocado inicialmente. Então, o antes e o depois condenável é exatamente esse aí. Situações criadas, hipotéticas, que não são de tua propriedade e que, às vezes, você divulga como sendo de tua autoria, que não tem absolutamente nada a ver com o que você realmente está fazendo. E aqui a gente vê um caso de uma profissional, também está nas redes, uma profissional que coloca lá os procedimentos que ela realiza, né? Cirurgia bucomaxilo, mas que faz rejuvenescimento íntimo, ou seja, mexe com as partes externas dos lábios vaginais, quer dizer, aonde que a gente pode mexer com a questão que está ligada ao preenchimento dos grandes lábios de paciente. Isso aí não tem nada a ver com odontologia, mas foi divulgado. Você recebeu um negócio desse aí, não sei se foi com essa profissional, mas eu recebi por WhatsApp, eu pensei que era brincadeira. Pois é. Também recebi isso aí, correu as mídias, correu o Brasil inteiro, chocou muita gente. E aqui ela coloca que, na realidade, o regime, ela trabalha com uma outra profissional, ela cita aqui, aí fala do dia exclusivamente dedicado para esse tratamento. Rejuvenescimento íntimo é preenchimento com ácido hialurônico, né, da parte externa dos grandes lábios vaginais, promovendo a reconstrução e aumento deles, tratando a flacidez e deformidades consequentes tanto do envelhecimento quanto de alterações desses que foram proibidos pelo Conselho numa resolução mais nova, que eu vou falar posteriormente, que foi divulgada já em agosto de 2020, proibindo o dentista de mexer com a questão de nariz. E também foi outra coisa que ganhou as mídias aí, o tratamento da alectomia, uma cirurgia que o dentista tá fazendo por aí, de diminuir as abas, digamos assim, as asas do nariz, que não é uma área nossa. E aqui você vê, botox mental, coisas que não tem nada a ver, ou seja, eu faço um botox mental em você. Como? Então, o próprio cirurgião dentista acaba banalizando a odontologia com divulgações que nada tem a ver com o seu dia a dia, né? Esses casos então, aí foram veja relatados que foram, o CRO tem consentimento, né? Consentimento. isso. E já tomou as medidas cabíveis. Já tomou as medidas cabíveis, removendo as mídias, colocando o profissional para retirar essas publicações que nada tem a ver com o que a resolução trata. Traga aí um caso de um atendimento médico, uma publicação também, né, de abastecimento acima de 200 litros, e você ganhar uma consulta. Situações ridículas que só fazem banalizar com a profissão, qualquer que seja. E aí vem a resolução CFO 230 que eu citei para você, ela é de agosto de 2020. E aí ela vedou o cirurgião dentista de realizar procedimentos cirúrgicos na face. Veja que a própria lei fala da aplicação, né? A gente não faz os cortes faciais propriamente ditos, né? A resolução proíbe, ela veda
o cirurgião dentista de atuar na plastia da orelha, do nariz e do facelifting, ou seja, aplicações de ritidoplastia. A partir do momento em que você faz procedimento cirúrgico na face, que não é essa a área de atuação do cirurgião dentista. Então, verifiquem aqui, ó, a orelha dessa paciente, é quando você faz um procedimento de otoplastia. Não é nossa área. É fácil, pode até ser. O maxilo pode operar uma orelha tranquilamente. Eu vou dizer que ele não está fazendo, pode ser até que ele faça. Mas não é da área dele mexer com isso. A mesma coisa a lectomia, o que é? Diminuição das abas nasais. Então, diminuir as abas nasais não é a área de atuação do cirurgião dentista. Então, tá aí, ó, uma cirurgia plástica do nasal. Por que é que isso atrai os olhares dos dermatologistas, do cirurgião plástico? Por quê? Porque ele está vendo que o dentista está tomando a área dele. Isso acaba gerando um grande desconforto entre as classes, que não é o objeto maior da nossa profissão. Então, vejam aí o que eu tinha falado, facelifting, né? Você divulgar isso, você fazer o esticamento da pele, você trabalhar com o rosto da pessoa. Bom, muita gente está fazendo isso. É área nossa? Não. Então, o Conselho veda o uso disso. Assim como também veda a publicidade dos procedimentos não odontológicos. Então, veja que o dentista já invadiu áreas que não são dele. Micropigmentação de sobrancelha e lábio é uma área que não tem nada a ver com a gente. Maquiagem definitiva, tem dentista fazendo? Tem. Design de sobrancelha, o que é que tem a ver isso com odontologia? Então, a gente não tem que estar trabalhando numa área que não é nossa. Remoção de tatuagens na face e no pescoço. Então, situações que também fogem ao controle da gente. Rejuvenescimento de colo, né? E mãos. Então, dentista trabalhando, observe que já está indo da cabeça aos pés. Esse rejuvenescimento de colo é o quê? Pescoço, região de pescoço, porque vocês lembram que a lipo de papada mecânica é autorizada, né? Você fazia lipo de papada química, aplicando enzimas nessa região para diminuir a papada. A resolução 198 autorizou a lipo de papada mecânica, o que é um risco, né? Muito grande você fazer aspiração, né? Porque é uma perfuração. Você aspirar a papada. Mas é um risco, mas está permitido, autorizado pela resolução. Está permitido. Está permitido. Então, fica vedado ao dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas da cabeça e do pescoço. Então, a gente não pode realizar procedimentos em áreas anatômicas que não seja cabeça e pescoço. De que maneira? Cabeça e pescoço, a acupuntura já atua, né? Eu não posso, o que a lei diz, que a gente só pode ter acesso ao pescoço quando na função de perito. Então, na área de harmonização, atuar em pescoço, além da epiderme, é algo que a gente não tem autorização. Então, o dentista quer realizar, bem como aquele que coordenar e ministrar cursos ou, de qualquer forma, contribuir para a realização e divulgação dos procedimentos vedados nessa resolução, responde eticamente e já entra como uma manifesta gravidade. O que é a manifesta gravidade? É uma pena maior. Então, ao invés dele ser advertido, ele pode ser punido com uma censura pública de imediato, que é o terceiro item de punição do Código de Ética. Então, por exemplo, cursos de alectomia no Brasil todo foram suspensos. Tem gente fazendo curso, eu não vou dizer que não tenha, mas aqueles que divulgam nas mídias e o Conselho consegue chegar neles, esses cursos são orientados a serem cancelados porque não se pode promover cursos que não são da nossa alçada. Brincadeira. Pois é. Então, os alinhadores ortodônticos é outra situação que também pegou muito aí, o uso de alinhador que eram realizados sem a presença do dentista. Então, eu posso fazer o uso do alinhador ortodôntico desde que você seja um cirurgião dentista. Você pode
fazer o uso, orientar, tu auxiliar a colocar o alinhador na tua presença, mas não fazer divulgação quando você não tem o alinhador, faz parte da ortodontia. Não há uma área específica dentro da orto para alinhamento. Qualquer ortodontista pode fazer uso do alinhador, qualquer clínico pode. A lei é muito clara, é um conhecimento adquirido em um curso de pós-graduação ou de graduação. Se eu souber fazer, eu posso fazer. O que não pode é o auxiliar, o dentista trabalhar isso de uma forma ilegal. Colocar um auxiliar para aplicar, para fazer o uso do alinhador. A resolução número 212 veda a prática de atos odontológicos com vinculação, interação, parceria ou convênio com estabelecimentos de estética, salões ou institutos de beleza e congêneres. Então, o dentista também já entrou no salão de beleza. Né? Já entramos lá. Bom, a proibição para atuação no salão de beleza, desde que você tenha um CNAE que prevê, que já tenha lá a atuação da harmonização dentro dos componentes daquele centro de estética, eu posso ter um espaço específico para o dentista atuar, tá? Isso aqui foi em Miguel Calmon, agora, recentemente, tá? No mês passado, isso aqui, que a fiscalização do CROBA autuou esse salão de beleza. Por quê? Porque não era um espaço específico para atuação, não tinha um espaço para o dentista atuar, um espaço reservado para isso. Então, nossa área não pode ser a mesma de quem vai mexer com o cabelo, de quem vai mexer com a sobrancelha, de quem vai mexer com a maquiagem. A gente tem que ter uma área específica dentro do espaço para atuação. É isso que a resolução traz. Se a pessoa tiver lá uma sala reservada, ele pode exercer? Ele pode exercer, desde que dentro das normas tenha vigilância sanitária permitido e tenha no CNAE da empresa a possibilidade de realizar o tal procedimento, você pode fazê-lo naturalmente. Obedeça tudo que a legislação trata. Então, a ética é algo que a gente pode fazer de uma forma legal. Então, quando a gente mistura publicidade com dinheiro, por exemplo, é algo que não pode. O próprio Código de Ética Médica não permite que se publique valores de consultas. O Código de Ética Odontológica é claro na relação daquilo que pode e o que não pode ligado a isso. A própria lei que regulamenta a nossa profissão não permite que a gente lide com mercantilização da profissão. Cobrar, você pode cobrar o que quiser, divulgue o que você está cobrando. Esse daqui porque fala exatamente daquilo que suga a energia da gente. O que é que mais suga a energia da gente? São 10 hábitos que sugam a nossa energia. Fofoca, dormir pouco, pensar demais, sobrecarregar-se, alimentar-se mal, tentar agradar a todos, né? Ficar preso ao passado, não viver o momento, né? De viver reclamando o tempo todo, ou levar tudo para o lado pessoal. São coisas que não vão acrescentar em nada na vida da gente. Então, por exemplo, a Coca-Cola não reclama nunca dos outros refrigerantes, não está nem aí. Ela não se preocupa que os outros podem oferecer. Pelo contrário, ela sabe que ela reina, porque a qualidade dela, eu nem questiono a qualidade da Coca-Cola, mas é um refrigerante, uma marca, que já está no mercado há quantos anos? E ninguém nunca conseguiu derrubar a Coca. Ela é conhecida mundialmente. Só como um exemplo, né? Então, o sucesso é como um iceberg, né? As pessoas só divulgam o que é positivo. O que é negativo ninguém publica. O que você passa, todo o sufoco de sua vida, a sua persistência, os custos, o seu tempo, as lágrimas que você passou, o tempo todo que você levou estudando, o teu foco, as tuas decepções, você não divulga. Só divulga as medalhas, os troféus, aquilo tudo que você ganhou durante a tua vida profissional. Eu tenho 15 anos de formado, desses 15 anos que eu formei, eu fiquei investindo em estudo 13 anos. O ano passado, esse ano, são os únicos anos que eu não investi em estudo. E é toda uma linha, né? uma história,
Você correndo atrás, sabe como é essa luta nossa? E eu vejo que esses meninos agora são muito imediatistas, já saem da faculdade mostrando que é o melhor de todos. Então tem que ter calma, trabalhar com honestidade, tudo que um dia vai vir. Você tem que trabalhar, principalmente, Ulisses, trabalhar a pessoa como ser humano. Eu vejo muito aí as pessoas tratando o paciente como se não tivesse amanhã. Quer dizer, a pessoa faz besteira e esquece que tudo pode ser comprovado. Eu falo, o Alex que trabalhou no PSF, o Alex que trabalhou no Clínica Popular, o Alex que trabalhou para a Plano, é o mesmo Alex que trabalha agora na própria clínica. Não tinha diferença nenhuma. Sempre eu fui exigente, eu fui chato onde eu passei porque eu queria biossegurança. Eu já trabalhei em um lugar, Ulisses, que no interior, eu fiz um levantamento de quantas carpures tinha. Só tinha uma. E o dentista atendia 20 pacientes de manhã e 20 de tarde. Ali no exodontia. Eu cheguei, fiz o levantamento, só tinha uma, levei mais duas, então fazia 3 extrações de manhã, 3 de tarde. 3 de manhã, 3 de tarde. O secretário me chamou para conversar. Rapaz, que produtividade é essa? O cara fazia 40, você tá fazendo 6. Eu falei, não tinha carpule. Nessa bendita hora chegou o dentista. Ele ensina para esse menino aqui como é que faz isso. Aí eu falei, só tem uma carpule. Só tinha uma carpule, agora tem 3. Ele, não, porque afastava o lábio de uma forma, pegava nem na saliva, nem no sangue. Eu falei, tá errado. Ele, não, mas no meu consultório eu não faço isso. Eu, rapaz, também não faço. Aqui eu não faço. Eu acabei saindo desse interior por causa disso. Então, pessoal, trabalhe com honestidade. Dinheiro é consequência, como o Ulisses está falando. Então, vai com honestidade, com tranquilidade. Não precisa você vender uma imagem que às vezes não é. Não precisa você pegar uma imagem de um colega e usar como se fosse sua. Exatamente. Tua hora vai chegar. Com certeza. Pode demorar tempo que for, cara, mas uma hora você chega. Você está trabalhando honesto. Eu acredito muito em Deus. E eu acho que se a gente tiver um foco, tiver uma meta, trabalhar com honestidade, você vai chegar a um momento que você pode não ficar milionário, rico, mas dá para você viver bem com odontologia, sabendo trabalhar direito. Quem trabalha errado, uma hora a casa cai. Uma hora você vai aparecer um trabalho mal realizado e um trabalho ruim derruba todos os outros trabalhos que você fez até então. Eu penso assim, ajudar um colega da mesma profissão não gera concorrência, gera admiração. Então não adianta você querer viver para derrubar o outro, né? A gente tem que viver buscando se ajudar. E é um grande problema na nossa profissão que a gente não se ajuda. E quando a gente não tem um apoio de outro, o que é que vai acontecer? A profissão desaba, que é o que está acontecendo aí. Uma concorrência desleal que acaba todo mundo perdendo, todo mundo perde com isso. Eu acho que por onde você passar, por onde você já passou, Alex, por onde eu passei, eu volto de cabeça erguida. Por onde eu andei, a quem eu já atendi, né, durante toda a minha vida profissional, até hoje, eu ainda trabalho duro, dando aula, correndo atrás, atendendo em consultório, fazendo curso presencial, ainda faço curso de prótese, eu não paro o tempo todo, eu tenho 30 anos de formado e não parei de estudar até hoje, cara. Até porque eu tenho que estudar para poder lecionar, né? Eu me formei muito cedo, com 20 anos, e já tenho fôlego ainda para trabalhar 50 anos na profissão. Porque eu gosto de odontologia, e eu acho que se a gente buscar fazer o nosso melhor, a gente vai encontrar as portas abertas por onde a gente andar. Onde a gente for, a gente vai achar a porta aberta. Se você fechar a porta na saída e um dia precisar dela, você não terá a chave para abrir essa porta novamente. Dificilmente ela se abrirá para você outro dia. Então, é a mensagem que eu deixo aí. Trabalhe com honestidade, trabalhe com honra, não visem o dinheiro em primeiro lugar, porque você um dia pode não ter isso e pode fazer muita falta na tua vida, né? Que eu acho mais importante na vida da gente. Ulisses, queria agradecer muito a sua disponibilidade. Viu? Foi uma verdadeira aula que você deu. Eu acho que é um assunto que realmente muitas pessoas precisam disso. As portas vão estar sempre abertas. Um dia que você precisar, pode vir aqui que a casa é sua. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Vou deixar aqui embaixo na descrição o contato de professor Ulisses.
É uma pessoa muito acessível. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele, que vai ter o maior prazer de tirar sua dúvida. É um rapaz que tem uma experiência vasta junto ao conselho, tem muitas amizades lá dentro, tá? E está disponível para poder ajudá-los. Obrigado, Ulisses. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau.